Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Ora, muito bem-vindo, Pedro, mais uma vez. Boa noite. Muito boa noite. Vamos então analisar, minuto 12, bem o VAR no penalti sobre Baldé. Sim, Tomás Araújo acaba por chegar tarde e com o pé direito acaba por pisar de sola o pé direito do jogador do Barcelona, comete infração. Esse pisar tem uma consequência, que é a queda do Baldé e, portanto, dentro da área, e, portanto, o penalti bem assinalado, mas aqui, obviamente, foi o VAR que fez a sua intervenção porque o árbitro não tinha verificado isso. Minuto 22, a seguir houve aqui um golo de Pavlidis e, de facto, não há fora de jogo, mas é de Arthur-Koglu. Exatamente, a bola é cruzada, o Arthur-Koglu faz o lance, corre, é um fato que não, se estivessem fora de jogo iríamos ter aqui alguma discussão, porque sairia de uma posição de fora de jogo, iríamos ver se, não tocando na bola, se tinha tido algum impacto ou não na ação do guarda-redes e do próprio defesa, relembrar que o Baldé, ou o guarda-redes chegou com o Baldé. De qualquer maneira, o número 4, o Araújo, na zona central do meio campo, está a colocar o Arthur-Koglu em jogo, e a partir daí, portanto, não há qualquer tipo de discussão do possível fora de jogo, de posição, e depois com parte ativa ou não do Arthur-Koglu. Portanto, tudo legal, tudo correto neste golo do Pavlidis. Ainda na primeira parte, antes da meia hora, ao minuto 28, penalti sobre Arthur-Koglu. Pois, estou neste momento estamos aqui a fazer o sem falta, tive o cuidado já de dar uma vista de olhos por alguma imprensa, por alguma comunicação social. Eu sei que as pessoas veem na televisão, se calhar não têm cuidado de puxar para os telemóveis e de verificar os lances todos, etc. Mas para as pessoas que acham que não há penalti e que não há toque, em primeiro lugar, o guarda-redes saiu-se de uma maneira que se o Arthur-Koglu fosse um ponta de lança daqueles que estão habituados já à ponta de lança, não se mexia e era varrido autenticamente. À parte disso, o Arthur-Koglu salta, muito provavelmente para evitar o contacto, mas eu chamo a atenção, para quem não viu, que o jogador, neste caso o guarda-redes do Barcelona, com o seu joelho direito, acaba por tocar exatamente na perna esquerda do Arthur-Koglu e na parte final, ainda com o seu pé direito rasteiro junto ao chão, no outro pé, no pé direito. Portanto, ele sai a varrer, toca no joelho, toca no outro pé. São toques, pode-se dizer, bem, mas o Arthur-Koglu já está em salto. Sim, mas mesmo estando em salto, para evitar o contacto, acaba por ser tocado e ainda exponencia mais a sua queda. Portanto, eu não tenho dúvidas que há pontapé de penalti, porque considerar-se que o contacto não é suficiente é uma coisa. Agora, dizerem que não há contacto, é o desafio que eu lanço aqui às pessoas, é exatamente para verificarem, com câmara lenta, com tecnologia, com o que quiserem, que é fácil de fazer, pelo menos eu no meu telemóvel faço isso com facilidade, para dizer que há claro penalti sobre o Arthur-Koglu, bem assinalado. Entretanto, minuto 36, amarelo para Gavi, é bem dado? Sim, é o Gavi que trava o Sheldrup, com outro jogador também na jogada, fazem um género de sanduíche quando o Sheldrup ia a fugir ali do meio campo pelo corredor esquerdo. A falta maior, efetivamente, é feita pelo Gavi e o árbitro ia mostrar o respectivo cartão amarelo e bem. Segunda parte, minuto 67, o amarelo para o Koundé, para o lateral. Sim, minuto 67 também sobre o Sheldrup, aqui também foi à saída do meio campo e aí já foi a chamada falta tática, objetivo de destruir a jogada para que não saísse ali um ataque rápido. Minuto 76, penalti de Carreiras sobre Yamal, é penalti? Para mim é penalti, mais um lance em que também já vi que as pessoas estão ali a discutir, porque ele só coloca a mão sobre o ombro, mas é o suficiente, aquela mão sobre o ombro é o suficiente para desequilibrar e para tirá-lo da jogada, ponto final para portanto, não é aquela situação em que sentes um contacto e mandas para o chão. Aquele toque aparentemente inocente sobre o ombro não é, quer dizer, inocente neste sentido que foi só um contacto. Não, ele coloca-lhe a mão, mantém ali durante algum tempo e isto é suficiente para tirar o jogador do Barcelona da jogada e, portanto, para mim, um pontapé de penalti bem assinalado. E finalmente, chegamos aqui a este momento fatal, que é o tal minuto 95, é o penalti sobre a Leandro Barreiro, que depois resulta no gol do Benfica. Aliás, do Barcelona. Do Barcelona, exatamente. Não tive no direto a oportunidade de escalpelizarmos isto, porque entretanto acabou o jogo e, portanto, outras considerações foram feitas naturalmente em relação ao final do jogo, a roda, aquelas coisas todas que a reportagem assim o entendia fazer para melhor, mas para dizer o seguinte, é que são 3 pontos de contacto do Fermín López nas costas, aliás, por trás, em relação ao Leandro Barreiro. Primeiro, mesmo sem querer, dá-lhe um murro na cabeça com a mão esquerda. Quando vai tentar saltar, dá-lhe um autêntico murro na cabeça.
com a mão esquerda. Depois apoia os dois braços e as mãos nos ombros, e este segundo contacto, então, o primeiro que se vê a cabeça a abanar, o segundo obriga o Leandro Barreira a projetar-se para a frente, no sentido de ser empurrado, carregado, e quando o Firmino Lopes está a tentar tirar-se do contacto sobre o seu adversário, neste caso sobre o Leandro, ainda mete as mãos ao fundo das costas, ou seja, naquela tentativa de se equilibrar. Portanto, e aí o Leandro, que até já estava em desequilíbrio projetado para a frente, ainda é mais empurrado para a frente. Portanto, é, como costumamos dizer, só escolher. Portanto, é um penalti claro e óbvio, que eu compreendo que para a posição do árbitro é difícil, porque, digamos, que o árbitro está no enfiamento da jogada e aquilo que vê é as costas do Firmino Lopes, na frente depois está o Leandro, portanto é um lance muito difícil, mas depois o que acontece é que para o VAR, isto é um caso de televisão, é muito simples, é muito fácil, com as diversas repetições, e ele, VAR, tem todas as câmaras, não só aquelas que nos foram dadas, até nem foram muitas, só nos deram uma repetição de lado em câmara master, portanto de longe, e depois deram uma mais aproximada, que deduzo tenha sido ou do ângulo inverso ou do topo da baliza contrária. Portanto o VAR tem todas as outras câmaras, é jogo aí para 17 câmaras ou coisa assim de género, e portanto tem todas as câmaras para ir poder buscar, para ver exatamente esses contactos. E tínhamos aqui um caso, olha, muito idêntico àquilo que aconteceu já 2 vezes este ano com o Futebol Clube do Porto, em que teria que ser anulado o golo, e teria que ser assinalado do pontapé de penalti, e relembro que, havendo penalti, mesmo que o tempo tivesse esgotado, é o único lance do jogo em que o árbitro, mesmo com o tempo esgotado, é obrigado a deixar executar. De qualquer maneira, é um erro grave, na perspectiva de que teríamos pelo menos um 4-4, ok? E depois e passou para um 5-4, portanto transformou um ponto, neste caso para o Benfica e para o Barça, em 3 pontos do Barça, e talvez, se o penalti fosse concretizado, era ao contrário. Portanto temos aqui um erro que tem muito impacto no momento do jogo em que já não há possíveis recuperações, não há nada. E eu acho que este é mesmo um erro muito grave em relação ao jogo, e que a este nível e com a tecnologia que nós temos, nomeadamente a videoarbitragem, já nem vou falar do árbitro, não é aceitável, não é admissível. Então que nota para Danny McKellar? Pronto, eu vou dar nota negativa porque eu dou como bom todos os outros lances dos penaltis, um deles dado pelo VAR, e os outros 2 que, mesmo havendo aí muita discussão, porque muita gente não quer o penalti do Artucoglu e não quer, ou sobre o Artucoglu e não quer o penalti que é feito pelo Carreiras, para mim são 2 penaltis de televisão, mas que são penaltis, ponto. E portanto tem aqui 3 lances muito irrelevantes e importantes, que foram boas decisões do meu ponto de vista. Mas depois temos aqui um erro que é muito impactante, como já explicámos aqui, e por isso vou dar uma nota negativa 4, tive quase entre o 4 e o 3, mas também há este lado positivo, que é os penaltis foram bem assinalados e todo o resto do jogo propriamente dito. Este é um erro que é grave em relação ao jogo, repartindo este erro pelo árbitro, que é o principal responsável, mas também pela videoarbitragem, e por isso nota negativa, nota 4, com foco sobretudo neste momento em que Firmino Lopes faz mesmo penalti sobre o Leandro Barreira. Nota 4 dada pelo Pedro Henriques para o árbitro Danny McKellar, o árbitro que é um árbitro experiente, mas hoje realmente com um erro que foi crucial também no desenrolar até do resultado final. O Benfica acaba por perder nesse tal lance que acaba por ser fatal, é mesmo a expressão. Portanto, Pedro, amanhã de regresso a Leipzig Sporting. 17h45. Olha, um grande abraço para ti. Abraço, até amanhã. Sem falta, que fica também disponível através do podcast.